Não dá mais, mano. Eu não aguento mais ouvir falar que o Robert Eggers faz cinema de arte. Aquilo é sabor cinema de arte. Você já deve ter ouvido que, na crise atual do cinema comercial de hoje em dia, o único gênero que se salva é o terror, né? Em partes eu até concordo, a gente viu o que Pecadores fez esse ano. Mas o cara queridinho atual do gênero, seu Robert Eggers, que ainda é apontado como o único que faz cinema de arte no gênero, é a prova que o horror também tá em crise. Eu não suporto mais os fãs dos filmes de gritaria do Eggers. Então fica aqui pra entender porque mesmo os filmes dele tentando berrar que são arte igual os personagens, eles não chegam nem perto disso. E eu vou no coração dos filmes dele. Nosferatu, Homem do Norte e A Bruxa. Vamos lá, antes de você, fã do Eggers, vir aqui me xingar nos comentários, eu vou explicar primeiro o que é cinema de arte e a minha visão sobre. Cinema de arte é, nas letras frias, o oposto do cinema comercial. Mas não é só isso. Para mim, o filme pode sim estar no circuito comercial e também ser de arte ao mesmo tempo. O que define o caráter artístico é, na verdade, a intenção do diretor. A obra pode até ser mais cult e experimental, sem ser independente. Pode ser em grandes produtoras mesmo, mas de uma forma diferente, não buscando somente o lucro e um público mais amplo. E sim pela arte de fato, o filme pode te fazer pensar, ser mais nichado e, principalmente, ser esteticamente diferente do cinema hegemônico. E até certo ponto o Robert Eggers até consegue fazer isso, mas muito menos do que ele e os fãs também pensam. Vou te dar alguns exemplos aqui só para ilustrar melhor. Na Solidão da Noite, de Alberto Cavalcante, que eu fiz até um vídeo aqui no canal sobre. Aquilo lá é realmente um terror de arte. Isso que eu tô citando um filme mais sobrenatural do terror no estilo do Eggers. Agora, se a gente for para um terror mais psicológico, tem Ela, do Petzold, por exemplo, que é artístico pra caramba. Isso que eu nem tô puxando os grandes aqui, tá? Hitchcock, Dario Argento. O Argento, que é um dos nomes mais conhecidos do Giallo, o terror gótico italiano, que é um terror gótico de verdade e de arte. E muito colorido também, sem tentar forçar a ser cinzento, igual o Eggers tentou em Nosferatu, por exemplo. Que aí você fica gótico só na estética ali pelo color grade, mas na real não é. Você não vai me meter o louco de falar que o Eggers é mais artístico do que todos esses outros caras que eu falei, né? E agora eu vou te explicar o porquê ele não consegue chegar nesse patamar. É claro que os filmes deles têm sim partes boas e que se destacam. O principal, sem sombra de dúvidas, é a direção de arte, que sozinha não faz um filme ser de arte, se você por acaso estava pensando nessa loucura ali. Qualquer coisa envolvendo esse assunto é sempre um ponto forte nos filmes dele. Tirando aquele Nosferatu de bigode lá que parece mais é um vilão do Sonic. O resto é ótimo, seja pelos figurinos da época e a maquiagem em Nosferatu, ou pelos cenários maravilhosos de Homem do Norte, e até por A Bruxa conseguir somente na imagem te transportar para os Estados Unidos do século XVII. O filme com a Anya Taylor-Joy que tem um aspecto ali meio agridoce, que são os diálogos serem exatamente falados como os documentos daquela época. É interessante, mas até eu que tenho um nível bem legal de inglês, tive que colocar legenda no mesmo idioma para entender 100% o filme, coisa que quase nunca eu faço. Outro destaque nos filmes do Eggers é a fotografia, que para mim é meio agridoce às vezes também, já que sempre vai te mostrar os planos mais belos possíveis. A priori parece sempre interessante, mas é justamente o que faz o filme tentar a todo custo, mesmo que no grito, ser arte. O que também acaba te impactando no fator medo, que é o que você espera quando você vai assistir um filme de terror, né? Com uma única exceção para mim, que é A Bruxa, que ali, apesar de ser um filme mais de drama, em alguns momentos ali realmente você sente medo e vira um terror. Principalmente pelas performances dos atores. Em algumas cenas é impossível você falar que o Robert Eggers não dirige bem seus atores. Diferentemente de dirigir um filme no total ali, no geral. Mas ainda focando no bom, principalmente a parte que ele dirige as crianças, geralmente são boas. E em A Bruxa ele se destaca muito nisso. Mas os principais pontos onde ele sempre peca é no roteiro e na gritaria. Então, vamos explorar isso aí agora. Sim, é isso aí quase o filme todo. Ao invés de você ficar arrepiado e se cagar nas calças, você só tá ouvindo grito. É tanto berro e me irrita
tanto que o som geralmente é um dos pontos fortes dele do filme, principalmente no suspense, mas tudo isso aí vai por água abaixo quando... E tem uma tese do porquê eu acho o Eggers gosta tanto disso, que eu vou explicar mais lá no bloco sobre a bruxa, daqui a pouco. Se você tá ansioso para saber disso, deixa o like e se inscreve aí no canal. Fato é que a sessão de gritaria não emociona ninguém, não choca ninguém e muito menos assusta e te amedronta como espectador. E quando o Eggers tenta fazer o choque, ele sempre faz de uma maneira bunda, tipo Asteriana lá de Homem do Norte, que coisa ridícula. A maior prova pra mim de que o grande erro dos filmes dele é justamente o roteiro. Que inclusive o fato dele ser sempre roteirista e diretor, algo que não é muito comum em Hollywood, faz muita gente pensar que é isso que faz ele ser um cara do cinema de arte. Mas não é, tá? Principalmente se o roteiro for um dos pontos fracos do filme, aí não adianta nada. Seja pela trama 100% baseada em busca o sexo de Nosferatu, que qualquer tiozão do Zap escreveria por uma gótica rabuda, ou pela pseudo-jornada do herói junto com os fetiches dele que ele usa em Homem do Norte, e até pela enrolação de chegar no medo em A Bruxa. Somado com a gritaria, tudo isso que eu falei deixa o filme dele uma experiência muito ruim de assistir, pelo menos pra mim. Praticamente no filme todo, em Nosferatu e Homem do Norte, e em boa parte de A Bruxa também, que é sem dúvidas o melhor filme dele, diferente de Nosferatu, que a gente vai falar agora. Nosferatu Sapor Dr. Eggman. Que coisa ridícula, velho. Esse foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema no passado. E que experiência tenebrosa. Para quem não sabe, Nosferatu já é uma história clássica do cinema e teve diversas adaptações. Mas a melhor e mais famosa delas é a alemã de 1922, que é amplamente conhecida por ser o maior filme do expressionismo alemão, um dos movimentos de vanguarda mais importantes da história do cinema. Aí a dona Focus Features, que está sendo uma produtora que está crescendo americana, tipo a A24, tem a brilhante ideia de dar nas mãos do Robert Eggers a nova adaptação de Nosferatu. E óbvio que ia dar ruim, né? Inclusive, ano passado a gente teve uma adaptação brasileira de Nosferatu também, do Cristiano Burlan, só que eu ainda não consegui assistir, infelizmente. Voltando para a obra do Eggers, a única coisa boa que dá para tirar desse filme 100% é só a fotografia mesmo, que é muito linda. Porque no resto é horrível. Até a direção de arte consegue pecar ali, com aquele color grading forçado e com aquele Nosferatu de bigode, que chega a ser cômico. Aquilo lá não dá medo nem criança, velho. Fora o roteiro pífio desse filme, né, que conseguiu fazer uma narrativa que sempre deu medo em todo mundo, transformou uma história, uma narrativa de terror, numa trama que parece uma fanfic de Crepúsculo. Mal feita a fanfic, por sinal. Todos os personagens ali são movidos pelo mesmo dilema do filósofo Piton, que foi discípulo de nada mais nada menos que Karl Marx. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. A história toda é baseada em busca o sexo e poderia ter sido escrita por qualquer tiozão do Zap do grupo Orações e Chucharia. Ou por aquela tia que quer ser BDSM, mas ela ao mesmo tempo quer atrair um marido chamado Cláudio, que é corretor de imóveis e é bem vanilla. Além do roteiro, tem todo o mise-en-scène, que aparentemente ele vai começando bem, até chegar na gritaria insuportável de sempre. Eu não consigo entender. Esse aí, de todo o grupo de pessoas, de amigos meus que foram ao cinema comigo assistir, a única pessoa que gostou foi a ex-ficante gótica de um amigo meu, que ali já dava pra saber que ela não estava dentro das faculdades mentais. E sanidade mental faltou também pro Robert Eggers quando ele foi fazer um filme de Viking. 2022 eu tinha acabado de assistir Vikings e de ter jogado Assassin's Creed Valhalla. Naquela fase da vida de todo homem branco nerdola que gosta muito de Viking, eu, diferente do Sad Pills, gostava de Viking mais pela mitologia nórdica, diferente deles que gostava pra ver homem gostoso. Mas mesmo assim, eu era público-alvo pro filme do Eggers, O Homem do Norte. O título tinha acabado de chegar no streaming, não me lembro qual pra ser honesto, mas eu já assinava, então não tinha nem que pagar. Aí eu, que gosto de cinema, abro o filme e não consigo assistir nem 10 minutos, de tão ruim que era.
Aí eu fui abrir o YouTube e ver outra coisa. Ah, mas Rafael, você vai xingar o filme que você nem assistiu. Calma aí, doidão. Eu dei outra chance pra ele em 2025. E tive que assistir completa ainda, que eu nem queria, preferia não ter visto nada. Esse aí bate de frente com o Nosferatu pra saber qual que é pior. Dos 137 minutos do filme, metade é gritaria e a outra metade é uma jornada fraquíssima do herói. O roteiro é um oceano de clichês. Já dava pra saber que o filme é ruim lá no começo mesmo. Os pontos que te pegam de surpresa são pífios também, é tudo busca sexo e puro fetiche. Até conseguiram colocar a Nicole Kidman, a nossa Alice Herford, para fazer um filme terian e péssimo. Te lembra alguma coisa? Mas vai se lascar, né? Das poucas coisas que dá pra extrair desse filme, uma é, mais ou menos também, retratar a realidade daquela época. Porque é realmente raro ver filmes de viking com realmente coisas da era viking, só que não é 100% disso também, tem um exagero ali. O problema é estragar isso aí com um roteiro horrível, direção de atores medíocre, diálogos que chegam até a ser cômico de tão ruins que são, e lógico, né? Que não podia faltar. A gritaria, que esse é o que mais tem. Esse tesão que o Eggers tem nos personagens dele usarem a garganta pra berrar, tá? Não vai pensar coisa errada, não. Isso chegou até a funcionar uma vez em A Bruxa. E esse eu assisti só pra gravar esse vídeo, porque eu tinha certeza que ia aparecer gente aqui nos comentários pra falar que eu tinha que ter assistido A Bruxa pra criticar ele. Porque é o melhor filme, realmente é um que tem terror e tal. Então, que é o melhor filme, eu concordo 100% com você. Agora, ser bom, nem tanto, né? Eu já vou te explicar logo de cara a melhor cena desse filme. E olha que loucura, tem muita gritaria. O grande destaque, que também pra mim é a hora que o filme realmente começa, é ali naquela cena de possessão do personagem Caleb. Essa parte eu tiro o chapéu, tá? O moleque foi simplesmente espetacular e o Eggers ali foi muito bem no mise-en-scène geral também. E por incrível que pareça, eu gostei da gritaria ali também. Funcionou legal no contexto e conseguiu até dar um gás na cena. E pra mim, essa questão da gritaria em todos os filmes dele começou justamente ali. Foi o primeiro longa do Eggers, e apesar dos defeitos que o filme tinha até aquela parte, toda a construção e toda aquela cena, na verdade, foi o auge, o ponto principal da carreira dele. O problema é que ao invés do Eggers pegar tudo que deu certo ali pra replicar, a única coisa que foi o foco, a única coisa que ele viu ali de sucesso na cena, foi só a gritaria. Que mesmo em A Bruxa, depois dessa cena, esse recurso dos berros foi usado em excesso novamente, e onde não precisava, o que deu uma brochada pra mim no fator medo. Principalmente no final do filme, que tirando a parte do bode, que alguém deu um Oscar para aquele bode, que ele merecia, todo jeito, toda maneira ali que ele terminou a narrativa, pra mim foi bem mediana. Só não conseguiu ser pior que o começo do filme, que foi pra mim só uma enrolação, um grande apêndice de 40 minutos. O que dava pra fazer em 15, porque o começo é justamente feito pra te pegar na curiosidade ali. E pra mim, na parte do bebê, do coelho e do bode, eu já tava imerso, e dava pra fazer aquilo muito mais rápido do que ele fez. E ele foi prolongando tanto pro teor acontecer, num suspense mal feito, que ainda dependeu até de jumpscare pra depois de muito tempo chegar no terror de fato. E o grande objetivo que a gente espera num filme de horror é justamente sentir o medo. E demora muito pra isso acontecer. O que pra mim chega até a ser um conflito ali no gênero, se é realmente terror ou se é drama. E se fosse drama, eu acho que eu ia gostar bem mais, porque ele traz uns aspectos, algumas questões culturais ali da época muito interessantes. Mas de fato, aqui, ligeiramente eu dou meu braço a torcer, tá? O filme é bom. Pra mim, 3,5 estrelas. Não é pica. Apenas bom, como eu falei. E até ele conseguiu me aterrorizar em alguns momentos. O problema é que esse terror, como eu falei lá atrás, às vezes é substituído por um drama. Mas pelo menos dá um terror só pra quem tá assistindo, né? Diferente dos outros 2 filmes que eu falei. Que aquilo lá é um terror, mas não um filme de terror, é um terror de assistir. Até em aspectos técnicos eu gostei mais desse filme. Tipo o design de som. É a única coisa que tenta mais ou menos te dar um medo ali no começo,
E mais ou menos até que funciona. A direção de arte aqui foi mais uma vez muito boa, conseguiu literalmente me... Não, literalmente não, né? Corta. A direção de arte foi dessa vez também muito boa, consegui me transportar lá para aquela época nos Estados Unidos. E também tem aquele ponto que eu te falei, meio agridoce, dos diálogos serem iguais aos documentos da época. O melhor deles sim, e é o único que eu recomendo você assistir. Beira até ser cinema de arte, mas não é. É boa cinema de arte. E se você tá gostando dessa análise do diretor e quer começar a estudar cinema, seja para assistir melhor, seja para ser um crítico, ou seja até para começar a produzir um filme, eu vou te dar o empurrão que você precisa. Vai nesse QR Code ou aí na descrição que tem a minha lista do Mercado Livre com diversos produtos, desde livros para você entender mais a linguagem cinematográfica e escrever o seu primeiro roteiro, até equipamentos para você pôr a mão na massa agora mesmo. Tenho certeza que alguma coisa ali vai te ajudar nessa jornada, e compra no meu link que você me ajuda e não paga nada mais por isso. Voltando a falar do Eggers, agora é o momento que eu chego aqui no final dos vídeos geralmente e falo dos filmes que vão sair do diretor. E geralmente eu tô hypado, né? Afinal, eu amo cinema e filme novo é sinônimo de expectativa pra mim. Mas depois de tudo que eu te falei, dá pra esperar alguma coisa nova em Werewolf, o próximo filme dele? Pra mim não, tá? De jeito nenhum. Eu já não tava esperando muita coisa de Nosferatu e mesmo assim me decepcionei. Vou esperar menos ainda de Werewolf. Eu só tenho certeza de uma coisa, a gritaria que vai ter. Isso que já é marca registrada de Robert Eggers, né? E sobre a trama, não consigo imaginar nada diferente de outra fanfic do Crepúsculo pela mesma tia ali, BDSM, que atraiu o marido. Só que dessa vez ela vai ter tesão pelo lobinho Jacob, ao invés do vampirão. Aqui só vai ser difícil deixar o lobisomem tão ridículo quanto o Nosferatu de bigode. Se conseguir passar desse ponto, aí realmente vai me surpreender. Se você gostou desse vídeo sobre terror, eu vou te indicar esse aqui, que não é sobre o gênero, e sim sobre o terror que foi a campanha de A Criada no Oscar. Filme que foi boicotado pelo próprio país, a Coreia do Sul. Vai lá para saber mais. Um abração para quem ficou até aqui e fui!